Olá, boa noite. Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma estratégia que nós discutimos na aula de relações ecológicas, né? A estratégia bastante utilizada que é a utilização de vídeos em sala de aula, né? Qual o objetivo, quais os cuidados que eu tenho que ter, é um recurso ultrapassado, né? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Bom, é um desafio muito grande da escola hoje, né? Educar uma geração que chega até ela com bastante conhecimento, com bastante acesso à informação, tá? E a todo quanto é tipo de mídia. Muitos têm acesso a jogos, internet, né? Celulares, enfim, videogames, né? Então a escola não é um lugar que hoje é de grande atração para esses jovens. E se ele ainda entender que a escola agrega conhecimento, tem que trazer bastante atividades que mobilizem esse aluno. Então, por isso que a gente fala, a escola tem esse grande desafio, né? A aprendizagem, ela sempre engloba várias questões e condições também, né? Então, para haver aprendizagem, tem que ter, primeiro, interesse, motivação, né? Tem que ter interação entre diferentes contextos, certo? E o educador? O educador, ele tem esse desafio de despertar esses motivos para a aprendizagem. Não me espere que, como educador, você vai receber alunos totalmente motivados, né? E você não vai poder se utilizar dessa fala. Ah, meus alunos não aprendem porque eles não são motivados. Isso é um ato falho do professor, né? É como se ele estivesse afirmando que não tem competência, tá? Para despertar esse interesse pelo aluno. Então, não utilize dessa fala, né? É justamente esse o seu desafio, despertar o interesse no seu aluno, tá? E, meu aluno não aprende. Todos os seres humanos, todos nós, nascemos com potencial para aprendizagem. Mas eu não conheço o seu potencial, você não sabe o meu, né? Cada qual, ele tem o seu potencial específico. Não existem comparações. No entanto, eu não posso afirmar que aquele aluno não aprende. Ele pode aprender menos do que o outro, mas ele tem capacidade para aprender, tá? Então, todo ser humano, ele nasce com potencial para aprender, ele nasce com potencial para desenvolver competências e habilidades. Ele não vai ser o mesmo ser humano depois de 1 ano de nascido. Ele já evoluiu, né? A gente já conversou sobre isso. Tá? Imagina com 11, 12, 13 anos, né? Ele não pode sair do ensino fundamental do mesmo jeito que ele entrou. Ele não pode sair do ensino médio da mesma maneira que ele chegou. Por mais limitações que tem esse aluno, com certeza ele tem capacidade para aprender alguma coisa, tá? E compete a você. Bom, o vídeo, né, que é aqui o recurso que nós estamos falando, ele, quando bem planejado, tá? Ele é utilizado como uma ferramenta para potencializar uma aula, principalmente a aula de ciências. É uma ótima estratégia, tá? Então, ele vem como um apoio tecnológico para esses fins. É um recurso popular, né? Bastante acessível, até mesmo pelo baixo custo. O professor não tem um custo alto. É difícil uma escola que não tenha equipamento, que não tenha condições de ofertar essa situação, né, essa ferramenta ao professor, tá? E assim, muitos dizem que essa estratégia de utilização de vídeo em sala de aula é um recurso ultrapassado. Não é, né? Mas é porque tem internet, tem outras situações. Realmente, né? Se nós pudermos utilizarmos outras, ótimo, né? No entanto, o fato de utilizar essas outras ferramentas
não impossibilita e também não exclui a utilização do vídeo, desde que tomando-se alguns cuidados, né? E como eu disse já anteriormente, com um planejamento. Qualquer atividade pedagógica, ela tem que ter um planejamento, tá? Por que o vídeo ele não pode ser considerado ultrapassado? O vídeo ele possibilita questão de geração de polêmicas, né? Quem disse que polêmicas não são boas para a sala de aula? Pelo contrário, aulas de ciências, então, a questão da problematização, né? Eu não trago um conhecimento pronto e acabado. Eu trago uma situação problematizadora, né? Muitas vezes ela acaba gerando polêmica, porque há uma discussão, né? São colocados diferentes pontos de vista e assim você também consegue fazer com que o seu aluno argumente, né? Coloque em prática os saberes que ele já possui e haja uma discussão saudável, levando ao quê? A aprendizagem, tá? Além de geração de polêmicas, né? Complementando, é um recurso motivador, tá? E também informador. Apesar de termos a internet, que é uma coisa mais dinâmica, ele também traz essa possibilidade, tá? A gente coloca assim, que o vídeo, ele é uma das ferramentas que possibilita a ligação das pessoas com o mundo, principalmente em escolas e comunidades com menos recursos, porque parece que é tão simples, tão fácil, né, como nós estávamos dizendo, mas ainda vocês provavelmente, dependendo de onde trabalharem, vocês encontrarão escolas que até esse recurso ela é de forma precária, tá? O cabo que não tá bom, daqui a pouco não tem o DVD, que nem, aliás, tem um DVD que é antigo, né? Não tem o tela de exibição, o vídeo é incompatível. Muitas vezes o professor, ele tem que trazer esse recurso de casa, tá? Se for uma comunidade bastante afastada, com pouco acesso à internet, pode ser que para muitos alunos, né, esse vídeo seja um modo de ligação com outras realidades. Pode ser que ele não tenha essa opção de internet, né, ou que seja uma opção muito remota, tá? Através do vídeo, nós também, né, os alunos, na verdade, eles estão em contato com diferentes culturas, realidades, como dizemos, né, e com paisagens, tá? É um recurso sensorial, tá? O espectador, toda vez que ele assiste, ele experimenta sensações. Se o vídeo fosse algo tão ultrapassado, nós não teríamos canais com somente de vídeos, pessoas não assistiriam vídeos, né? E tem pessoas que gostam mais do que outras de assistir vídeo, porque eles provocam sensações, tá? E o ser humano precisa, né? Então é um recurso sensorial e também um recurso audiovisual. Lembrem da pirâmide da aprendizagem, né? Quando eu ouço, eu tenho uma absorção da aprendizagem, mas quando eu vejo e ouço ao mesmo tempo, esse índice ele é maior, certo? Tá? Para isso, eu preciso tomar alguns cuidados, né? Voltamos àquela questão do planejamento, né? Ela tem que ser uma ação planejada para potencializar essa aula. Porque se ela não for planejada, ela poderá ter um efeito contrário, né? O filme, eu tenho que, primeira coisa, entender como que funciona toda a estrutura da minha sala de aula, dos horários da escola, do local. Eu tenho que garantir isso, né? Então, assim, eu pensei em qual vídeo que eu vou passar para os meus alunos, né? Eu tenho que saber essa estrutura. Tem uma sala de vídeo? Vai ser na sala de aula, né? Como que eu vou montar tudo isso daí? Eu já conversei com a direção da escola, é possível, tá? Quando eu falo aqui, a primeira questão é da mediação, que pontos de interesse sejam bem explorados, né? Então, por que eu estou utilizando aquele vídeo? É um documentário?
É um filme? É um desenho? Tá? Quais os pontos naquele filme? E quando eu falo mediação, o professor ele pode parar. Eu vou passar um vídeo, eu vou parar em certos pontos para discutir. Ou eu vou pedir para os alunos que prestem atenção. Sabe aquela fala, pessoal, presta atenção um pouquinho nessa parte aqui, depois a gente vai discutir. Você dá, né, um estalo para que eles prestem ainda mais atenção naquilo. Isso é uma mediação, não deixa de ser, tá certo? Ele tem que ser atrativo, né? Ai, mas o vídeo é chato, mas é necessário. Pense bem se vale a pena, né? Ele faz parte daquela faixa etária, tá? Tome cuidado também com isso. Aquele vídeo tá adequado àquela faixa etária, para você não ter problemas depois, né? Até porque você não pode passar um filme que é para maior de 18 anos para uma turma de 11, 12 anos, tá? Você pode sofrer até sanções punitivas por causa disso, né? Então, nunca passe um vídeo, seja ele qual for, sem você assistir antes. Até porque como que você vai saber que aquilo é produtivo, que aquilo é interessante, que aquilo agrega aprendizagem ao aluno, né? Indispensável a qualidade do som, da imagem e do lugar. Você vai inventar, você planejou de passar um vídeo, por mais legal que seja. É um dia que outras salas estão com atividade no pátio, ou tá tendo uma reforma, alguém tá batendo. Chegou lá, o aparelho de que você vai passar o vídeo não tá legal, o som tá ruim. Desista. Por mais frustrante que seja, desista, tá? Se você não tiver outra opção. Não passe de qualquer jeito. Por quê? Você vai fazer com que os alunos fiquem dispersos, você vai se frustrar porque você não conseguiu atingir seu objetivo. Então, é importantíssimo essas situações, né? Eu não posso passar um vídeo por passar. Eu tenho que tomar cuidado com essas situações. Outra situação, assim, bastante relevante. Tempo de exibição. Gente, lembra que eu falei ainda? Eu não gravo vídeos com mais de meia hora. Para mim é o limite. Quem aguenta assistir vídeo por muito tempo? Não é uma condição que todos conseguem, né? E um vídeo, mais de meia hora para criança, adolescente, 1 hora eu acho que ainda já é muito, né? Começa a coçar, como dizem, né? O aluno quer levantar, quer passear, já começa a cutucar o outro. Então, pensa bem se vale a pena, tá? Professora, é interessante, é um vídeo longo, faz todo sentido. Eu mesma já passei vídeo para os alunos, né? Vídeo de 2 horas. É uma história interessante, tem todo a ver com o conteúdo. Eu tenho que planejar, porque as minhas aulas, somando as duas, dá 90 minutos. Tem vídeos que chegam a passar desse tempo. Eu tenho que pensar na questão da estratégia, na organização da escola. Já conversei com o próximo professor, se ultrapassar um pouquinho ele me cede horário, ele segura a outra turma que eu vou, porque senão você causa um caos na escola, né? Então, tudo isso é importante, tá? Eu vou fazer o fechamento do vídeo, que momento? Porque você passar o vídeo, todos estão ali, na outra aula você vai fazer esse fechamento, vai fazer o comentário, tem uma ficha técnica, como que você vai fazer? Então, tudo isso tem que ser bem pensado, né? E o tempo de exibição. Então, o legal mesmo seria fazer tudo nessas 2 aulas. Às vezes não é possível, mas você tem que pensar em toda essa organização para não prejudicar a aprendizagem lá na sua aula e também não trazer uma catástrofe para a escola, tá certo? O efeito educativo, né? Se aquilo traz esse efeito que eu estou esperando. E assim, gente, um vídeo. Esse vídeo os alunos vão adorar. Ele é engraçado, né? E tem umas situações assim bem pertinentes à adolescência, tá? Mas isso não é o principal. O principal é se ele agrega conhecimento, se ele é educativo, tá? Então, que nem, por exemplo, na aula de hoje, que eu passei para vocês um trecho, ele tá bem explicadinho por que eu tô passando. Eu não passei o filme inteiro, né? Ele agrega, ele reforça conhecimentos pesquisados, debatidos em sala de aula, tá bem?
Então, o entretenimento faz parte, mas ele não pode ser o foco, tá? O vídeo, ele não dispensa a presença do professor, pelo contrário. Com certeza, se vocês puxarem na memória de vocês, vocês já devem ter passado por situação que o professor coloca um vídeo e ele sai da sala, né? Pelo contrário, se o professor não demonstra interesse, ele não está assistindo com o aluno, mesmo que ele já tenha visto o filme 10, 11 vezes. Se o meu professor não está assistindo, porque eu vou assistir? Outra situação. Como que você vai fazer as inferências, né? Vai fazer as moderações se você não está na sala? Gente, essa parte é legal vocês prestarem atenção. Prestem atenção, dá uma olhadinha, tá? E a reação dos alunos em geral perante aquela situação, né? Então, o vídeo não é aula, tá? Ele é uma estratégia, ele não toma o lugar do professor. E assim, temos que tomar cuidados para que o vídeo não tenha um efeito contrário. Ao invés de potencializar o conhecimento, né? Potencializar ações que aprimorem esse conhecimento, seja ao contrário, tá? Faça com que a turma se disperse, né? E desvalorize o recurso. O vídeo seja visto com uma outra maneira, que eu acredito que vocês também já tenham presenciado. Eu até elenquei alguns exemplos aqui, né? A gente chama de vídeo tapa-buraco. Professor Sérgio faltou. Não tenho nenhum substituto. Ah, coloca ali um funcionário e põe um videozinho para eles, né? Então, esse é o vídeo tapa-buraco. Um professor teve um problema, né, inesperado, faltou, tá? E põe um vídeo. O que o aluno vai entender? Que o vídeo é só para tapar o buraco. Não é algo importante como um recurso. Ele vai ser visto como um tapa-buraco. Uma outra situação é o vídeo enrolação. O professor tá lá, né? Cheguei para dar aula. Ai, mas eu tô com uma dor de cabeça. Essa turma hoje tá demais. Tem um vídeo aqui que meu colega falou, é de terror. Os alunos vão adorar. Ele fala umas coisas de ficção científica. Eu já escutei professores falando assim. Tem tudo a ver com ciências, né? Vou passar para eles, depois eu peço um resumo, né? Isso é o vídeo enrolação, tá? Ele camufla, né? E você vai me dizer que os alunos não percebem que esse vídeo não tem relação nenhuma com a aula, que o professor só está enrolando? Como nós, professores, percebemos os alunos que enrolam, os alunos também percebem professores que enrolam, né? A gente fala de vídeo deslumbrante. Sabe aquele professor que passou um vídeo numa aula e deu certo? Aí ele quer passar em tudo quanto é aula. Não importa do que, não importa para quê. Ele quer passar vídeo, né? Então, também não é uma situação legal. E tem aquele professor que ele, ao contrário, ele fica buscando um filme perfeito, ele fala que um vídeo até que se aproximou não gostou, porque tem isso, porque tem aquilo. E quem disse que nós temos que passar um vídeo perfeito? Quem disse que o recurso do vídeo, ele não precisa ser justamente ao contrário? Lembra que eu falei da questão de causar polêmica? E se eu trouxer um vídeo de um assunto que os alunos já têm conhecimento? Um vídeo que você, como professor, observou que tem algumas situações que tragam polêmicas, que tragam discussões, para que você, nesse caso, incite seu aluno a perceber também essas situações. E depois você faça algumas perguntas direcionadas, né? Então, não existe vídeo perfeito. Você pode trazer justamente o contrário, um vídeo para que os alunos discordem, tá? Isso é aprendizagem ativa. Assim, os vídeos, para terminar, a gente costuma falar de algumas vantagens, né? Então, nós temos muitas opções. Se você procurar no YouTube, você vai ter diversos tipos. Tem vídeo tipo documentário, tem desenho animado, vídeos produzidos por outros alunos, eles gostam bastante, né? Vou ter vídeos com linguagem adaptada para criança, para adolescente. Nisso você vai buscando o que você precisa e também o que é de acordo com a sua turma. O vídeo, ele fomenta muito a criatividade, tá? Então, ele traz essa possibilidade para o aluno para fomentar essa criatividade.
Outra situação, mostra ao aluno que a tecnologia ela está presente na sala de aula. Ainda é um dos recursos mais fáceis, né? E eu acho muito interessante, é acessível para alunos que têm necessidades especiais, né? Então, dependendo da situação, você acaba também fazendo, que às vezes é bem difícil, né? Em outras situações, trazendo esse aluno junto com os demais como é direito dele, tá certo? Acho que é isso. Não existe fórmula secreta, né? São alguns pontos para você ponderar e pensar um pouquinho desse recurso para enriquecer sua aula, tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus.